Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Paulo Rafael. Eu senti o desejo de gravar esse vídeo para fazer uma breve reflexão com você. Eu estava refletindo e decidi gravar esse vídeo. Você tem notado o que tem acontecido no nosso mundo? Eu estou gravando esse vídeo, agora são exatamente 10h44 da noite, no dia 4 de agosto de 2020, uma terça-feira. Eu estava agora analisando uma retrospectiva prévia do nosso ano de 2020 e quero rapidamente aqui relembrar alguns fatos. Em janeiro, por exemplo, nós começamos com a ameaça de guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Também um avião ucraniano é abatido por engano. Houve incêndios na Austrália. Houve também as primeiras mortes por coronavírus na China. Em questão de semanas, são 200 vítimas fatais e 10 mil infectados. Tivemos inundações na Indonésia, que deixaram 60 mortos. Terremoto na Turquia, que matou 38 pessoas. Terremoto no Caribe. No Brasil, as chuvas em Minas Gerais, que mataram 45 pessoas na região de Belo Horizonte. Passando para fevereiro, nós tivemos a chegada do coronavírus no Brasil em fevereiro. Em março, as bolsas caíram. No Brasil foi acionado o Circuit Break. A OMS também declarou pandemia, a pandemia do novo coronavírus. Em abril, o Brasil ele entra em quarentena e os números de mortos chegam a 1.000. Em maio, 10 mil mortos pelo coronavírus no Brasil. Protesto contra o racismo toma conta do mundo após a morte de George Floyd. Em junho, tivemos terremoto no México, que deixou 6 mortos. Nuvem de gafanhotos na Argentina, que avançou rumo ao Brasil. Ciclone Bomba causa estragos e mata pelo menos 10 no sul do Brasil. Mês passado, o presidente Jair Bolsonaro atesta positivo para o coronavírus. Vacina contra o Covid-19 de Oxford apresenta resultados promissores. E hoje, em agosto, a explosão no Líbano, que deixou vários mortos e centenas de feridos. Essas informações eu tirei do site Gazeta do Povo. Muito bem. Quando eu vou para Gênesis, capítulo 25, versículo 34, ali nós encontramos uma história. Finalizando ali uma história. Não vou ler toda a história, mas só para a gente contextualizar. Haviam 2 irmãos gêmeos, Jacó e Esaú. Em ordem de nascimento, Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Por isso, ele tem parte na herança principal que a Bíblia chama de primogenitura. Era um direito especial para o filho mais velho, para o primeiro, E já eram adultos. Jacó era um homem mais pacato, vivia mais ali ao redor da mãe. Esaú, ele era aquele mais ligado ao pai, então era o cara que caçava, era o cara do trabalho braçal, das atividades que o pai realizava. E Jacó, por sua vez, era um homem, como eu disse, mais caseiro. Um dia, Esaú volta de uma caça, volta faminto, cansado, e ele encontra Jacó fazendo ali um ensopado de lentilhas. O cheiro devia estar muito bom. Jacó deveria ser um bom cozinheiro. Esaú se aproxima de Jacó e pede ali um prato de comida. E o irmão faz uma proposta: eu te dou esse prato de comida, mas desde que você me dê o direito à primogenitura. E olha o que diz Gênesis 25, versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito à primogenitura.
princípio você pode pensar, tudo bem, né? Que isso tem de mais? Quando nós vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 16 e 17, olha o desfecho dessa história. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto seria uma refeição simples, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia chama de impuro e profano aqueles que rejeitam a bênção de Deus. Pensa comigo, olha o que esse homem fez. Ele tinha direito a uma bênção especial. E ele troca essa bênção, essa herança, por um prato de comida. Por mais que você tenha fome, quanto tempo dura um prato de comida? Algumas horas. Ele trocou as bênçãos por algumas horas. Essa história está na Bíblia não é por acaso. É para ilustrar as pessoas neste mundo que trocam a salvação, a eternidade, pela vida nesse mundo, pelas coisas desse mundo. Refletindo um pouquinho mais sobre os sinais, em Lucas capítulo 21, versículos 25 ao 28, veja só essas palavras. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, depois de todas essas angústias, de todas essas tristezas, catástrofes, coisas terríveis que acontecerão, sinais, então, versículo 27, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Talvez alguém aqui que está assistindo esse vídeo fala, poxa, balela, volta de Jesus, eternidade, salvação, isso é história. Isso é história. Quero ler só mais um texto para a nossa reflexão, para a gente finalizar. Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia que Noé entrou na arca. As pessoas costumam valorizar ou só falar que Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça. Noé foi salvo pela graça de Deus. A salvação veio por intermédio da graça. Mas e se Noé não tivesse obedecido a Deus e construído a arca? O que aconteceria? Ele se perderia? É óbvio. E devem ter chamado ele de louco, lunático, nunca havia chovido sobre a terra não conhecia chuva ainda. A Bíblia fala em Gênesis que a terra era regada por um orvalho. Então, imagina aquele homem sair com a notícia de que choveria, né? Ele precisava construir uma arca e para se salvar as pessoas precisam estar dentro da arca. Ele foi considerado louco. Assim como hoje, as pessoas, e o próprio Cristo faz essa ilustração, compara a sua volta, a sua vinda, né? A sua segunda vinda, a Noé e o dilúvio. Que as pessoas continuaram o curso normal da sua vida, sem se preocupar. Só que tem acontecido sinais. Tudo isso que está acontecendo, no início da reflexão que eu falei, coronavírus, inundações, incêndios, terremotos, angústia entre as nações, tudo isso são prenúncios da volta de Jesus. É como se Jesus falasse, desse pequenos avisos: estou voltando, prepare-se, estou voltando, prepare-se.
Gente, vocês não serão pegos de surpresa. Isso são sinais. Se prepare, se prepare, se prepare. E muitos ainda estão dormindo. Meu amigo, se você é um cristão sincero e fiel, busque a palavra de Deus. Se você tem desanimado, se fortaleça. Se fortaleça através da oração, se fortaleça através da leitura da palavra de Deus, se fortaleça através do testemunho, da pregação do Evangelho. Se você é alguém que está fora, que se desviou dos caminhos de Deus, retorne a tempo. Você que está hoje firme, que está nos caminhos de Deus, segure mais um pouco, aguente firme. Como disse o texto de Lucas, exultai porque a vossa redenção se aproxima. Não é momento para desânimo, não é momento para ficar desesperado, não é momento para ter medo, não é momento para duvidar, é um momento para se alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. Você que está longe, eu tenho um recado muito especial para você, ou você que precisa tomar uma decisão. Tem tempo, gente. A porta da arca está aberta, usando ali a ilustração de Noé. A chuva, o dilúvio ainda não caiu, nem uma gota caiu ainda. Aproveite a oportunidade que você tem de vida e a oportunidade ainda que você tem da porta estar aberta. Talvez você já ouviu o termo porta da graça. A porta da graça está aberta. Esse termo não existe na Bíblia, mas é utilizado, a expressão não existe, mas existe quando você lê a Bíblia e vê a porta da arca de Noé, que ainda estava aberta para que as pessoas pudessem entrar. Esse termo é tirado dali. E às vezes, como que eu vou dizer isso? Nós vimos animais obedecendo e entrando na arca. Animais que obedeceram à voz de Deus e entraram na arca. Mas Noé conseguiu salvar só a sua família. Porque a nação, o mundo daquela época, não ouviu a voz de Deus. 8 se salvaram. Quantos se salvarão agora? Teve um acidente na BR-277, ali em São José dos Pinhais, em Curitiba. Que desastre, né? Eu vi as fotos de boa parte deles no Facebook. Nossa, jovens, tinham tudo pela frente. Não imaginavam que queriam perder as suas vidas naquele dia. Como estava a vida de cada um deles? Como está a sua vida? Você deve agarrar a salvação com mãos de ferro. Faça isso. Faça isso. Ouça a voz do Espírito Santo te chamando, te alertando, te sensibilizando. Tente fechar os ouvidos para as coisas desse mundo, para a voz desse mundo. Ouça Deus te chamando. Prepare-se. Prepare-se. Essas coisas que têm acontecido já são sinais e são como se estivéssemos ouvindo sons dos passos de um Deus que se aproxima. Deus te abençoe. Eu vou finalizar esse vídeo agora. Eu vou encerrar ele. Depois que eu encerrar, antes mesmo de editar e lançar no meu Facebook, eu vou orar por todos que irão assistir, para que Deus te abençoe e te ajude a fazer as escolhas sábias e corretas. Só quero dizer mais uma coisa para você. Um dia eu ouvi uma frase que ela é muito verdadeira. O amor de Deus, ele é grandioso. Mas sabe qual que é o ponto fraco desse amor? É que ele pode ser rejeitado. Está nas suas mãos aceitar ou rejeitar. O amor dele está disponível. Mas o que você vai fazer com esse amor é sua escolha, é sua decisão.
Até logo.